Policiais amotinados no Ceará decidiram pelo fim do movimento na noite de domingo. Em 13 dias de paralisação, o número de mortes violentas cresceu 138%, quando comparado com os primeiros 25 dias do mês de fevereiro de 2019 e 2020. A principal reivindicação dos policiais para encerrar o motim não foi atendida: a anistia aos militares envolvidos nessa manifestação. A Assembleia Legislativa do Ceará deve votar, inclusive amanhã, terça-feira, a proposta de emenda à Constituição Estadual que proíbe anistiar policiais militares que atuem em motim ou paralisação da categoria. Lembrando que a greve de policiais militares é inconstitucional, um entendimento que foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. O movimento de PMs no Ceará ganhou os holofotes de todo o país pelo receio de que essa crise local provocasse um efeito dominó violento no restante do país. Sobre esse episódio e suas repercussões, nós conversamos agora aqui no estúdio com o Edson Luiz Baldam, que é professor de Criminologia na PUC São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença, professor. Relatos do El País, que acompanhou essa negociação, dizem que durou mais de 7 horas, foi uma negociação longa ali com os policiais amotinados. E justamente essa principal reivindicação da anistia não foi atendida. A gente veio conversando com alguns especialistas na última semana principalmente, e eles disseram que a anistia era praxe quando esses amotinamentos acontecem, quando essas paralisações das polícias acontecem. E por isso os próprios policiais já contavam com essa anistia. Agora parece que alguma coisa mudou. Foi isso? É correto. Nós observamos que de 1997 para cá foram vários movimentos de reivindicação dos policiais e os 3 últimos presidentes da República, eles promulgaram em leis de anistia. O problema é que nós temos que fazer aqui uma distinção entre a anistia quanto aos crimes, e essa é de competência exclusiva do Congresso Nacional, somente ele pode elaborar uma lei que anistie esses crimes, e outra coisa é a anistia quanto às infrações disciplinares em nível estadual. Então, de nada adiantaria no plano legal, no plano jurídico, uma anistia ou uma proibição de anistia em nível estadual, se uma lei federal assim dispusesse de maneira contrária. Então, a anistia deve ser consubstanciada necessariamente através de uma lei federal, por iniciativa ou do presidente ou do parlamento, mas obrigatoriamente segue o trâmite legislativo e tem que ser, repito, através da União. Não pode ser o Estado legislar sobre isso. Nesse caso específico, o Congresso Nacional não precisa legislar nessa situação. A menos que haja uma iniciativa para que se conceda anistia. Pode ser concedido. E é de ser lembrado que, além de anistia, que é uma maneira que em direito nós chamamos de extinção de punibilidade, o crime existiu, só não haverá punição. Mas existem outras maneiras de extinguir a punibilidade, de não punir os policiais. E aí eu citaria mais 2 para exemplificar, que é o indulto presidencial ou a graça presidencial. Então isso é uma faculdade exclusiva do presidente da República de, entre aspas, perdoar crimes que já tenham sido objeto de apreciação judicial e de condenação dos autores. Então, meios legais existem, é óbvio que isso redundaria, sob o ponto de vista político, em custo muito elevado para o chefe do Executivo Federal. Podemos duvidar que isso vai acontecer? Há algum tempo eu já não duvido mais de nada no Brasil, porque nós vivemos numa fluidez não só da aplicação do direito, como também das nossas instituições. Infelizmente, é um processo que nós vimos assistindo de maneira crescente e isso, de alguma maneira, ficou espelhado no movimento reivindicatório dos policiais. Sim. Eles mantêm assim, reivindicações, pautas muito justas. Os profissionais da segurança pública, eles merecem a nossa consideração, nosso respeito, porque eles foram historicamente esquecidos. Sim. No Ceará, em particular, nós temos um dos menores soldos do país. São Paulo tem uma remuneração pior ainda, né? Mas o que eu não posso deixar de observar é que talvez ali eu tenha assistido a um sequestro das pautas reivindicatórias por pessoas com outras intenções que não a melhoria de condições de vida e de trabalho dos policiais militares do Ceará. Então ficou muito claro ali que houve interferência de autoridades do Legislativo, do Executivo, estadual e federal,
que, de alguma maneira, procuraram o quanto possível tumultuar esse processo, repito, ao início legítimo. Tanto que ao início havia sido pactuado com o governador um aumento, havia sido aceito, e somente depois, quando isso foi submetido ao crivo de lideranças políticas, Sim. de greves passadas, Sim. e que depois, mercê dessa visibilidade, né, angariada pela atuação nessas reivindicações de 2011 e 2012, se elegeram um deputado estadual, deputado federal. O capitão Wagner é candidato à prefeitura de Fortaleza, virtualmente, possivelmente, e nós vimos que a partir desse filtro é que não foi aceita a negociação. E para quem assistiu ontem, né, após essas 7 horas de negociação, a insatisfação de uma dessas lideranças, que era o cabo Sabino. Né? E vocês assinaram a minha demissão, uma coisa assim. Exatamente, vocês decretaram a demissão com a assinatura do acordo. E nós vimos que algumas coisas surreais, né? Uma major PM, deputada federal, que sai do Rio de Janeiro e vai discursar no palanque dos policiais em reivindicação no Ceará, dizendo textualmente: nós temos um presidente agora que conhece a vida dos policiais militares, quando, a meu ver, isso não é verdade. Sim. O próprio El País traz uma reportagem bastante completa sobre o final desse movimento, e eles colocam que as declarações do presidente de que a presença do Exército não seria permanente no Estado e que caberia ao governador Camilo Santana resolver o problema, foram vistas por aquartelados ouvidos pelo El País como uma mensagem de apoio ao movimento. Então, de fato, a maneira como o Bolsonaro tratou esse movimento, pareceu que ele estava apoiando. Sim, os policiais são muito perspicazes e eles entendem essas sinalizações. Então, quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ali comparece e diz que não há uma situação de desordem, quando nós tivemos a duplicação do índice de homicídios, do número de homicídios, nós tivemos 220 homicídios em 10 dias, quando no ano todo, o ano passado foram 2.200, uma queda, o Ceará vem numa queda do número de homicídios de mais de 50%, quando eu tenho o presidente sinalizando quanto ao limite temporal da GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, né, promovida pelo Exército e pela Força Nacional de Segurança Pública. Isso não é verdade. A legislação, então, tanto a Constituição Federal, quanto a lei complementar que regulamenta a LGO, quanto o decreto que a regulamenta, dizem que ela deve persistir enquanto houver insuficiência dos recursos necessários à manutenção da ordem no Estado. Então, não é ao capricho do presidente essa duração, mas os policiais vão decodificar essas palavras como de um apoio do presidente, que tem no seu histórico, todos nós sabemos, ele foi acusado e condenado, né, pelo menos em segundo grau, exatamente por uma reivindicação salarial em que ele foi acusado de ameaçar colocar bombas em quartéis. Sim. Então, tem um modelo ali. Houve, sim, um tensionamento do movimento reivindicatório dos policiais, portanto, com esses ingredientes políticos que são absolutamente ilegítimos e que tiram toda a legitimidade, qualquer apoio que pudesse, em princípio, ser dado a eles. Nós vimos ontem no palanque, então, é gráfico esse apoio quando eu tenho ali alguém vestindo a camiseta do presidente. O movimento de reivindicação sindical, ainda mais quando se trata de reivindicação policial, ele tem que ser apolítico e, sobretudo, apartidário. Sim. Como foi bem dito, né? É vedado terminantemente pela letra da Constituição Federal, já que os policiais militares, como servidores militares, têm essa limitação que foi prevista inicialmente para os membros das Forças Armadas. Foi estendido a eles e, mais que isso, embora seja discutível do ponto de vista jurídico, mas o STF esgotou essa discussão em 2017, quando ele disse que aqueles que operam o sistema de justiça criminal na área de segurança pública, e aí estão incluídos os policiais civis, esse foi o mote para esse pronunciamento judicial, e por arrasto vão aí também os guardas municipais, os policiais federais, a Polícia Rodoviária Federal, não podem se entregar a movimentos de paralisação, né? São serviços de utilidade pública, de preservação da ordem, não podem. Há alguma maneira de policiais fazerem greve, entregando armas? Existe uma possibilidade ou não? Não existe essa possibilidade. O que nós conhecemos é sempre um trabalho muito árduo e permanente das lideranças associativas, já que os policiais não se sindicalizam, junto àqueles representantes do parlamento, do poder executivo. Nós sabemos que isso, em regra, não dá resultados efetivos, positivos aos policiais, mas eles têm a consciência
de que um movimento um pouquinho mais drástico redundaria em consequências imprevisíveis para a população, para os líderes, para os participantes. Nós temos o exemplo de São Paulo. Em 2008, os policiais civis, numa marcha pacífica em direção ao Palácio do Planalto, foram interceptados pela força da Polícia Militar e houve ali um confronto, uma irresponsabilidade, uma inabilidade total do então governador do Estado e houve, a partir dali, um trauma aberto entre as duas polícias. Sim. Então, os policiais têm consciência dessa proibição. As suas reivindicações são sempre no plano da gestão, das postulações contínuas, permanentes com as lideranças do Parlamento e do Poder Executivo, que se mostram simpáticas, repito, às justas reivindicações desses profissionais da segurança pública. Professor, você citou a questão de Sérgio Moro ter ido ao Ceará, então falou que não tinha nada de errado ali. Agora, ontem, logo depois da publicação de que a greve que o motim tinha acabado, ele foi ao Twitter e publicou um tweet ali. Ele falou assim, que recebo com satisfação a notícia, está na tela, sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais do respeito à autonomia do Estado. Prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. E daí ele fala de prevalecer o bom senso, sem radicalismo. Teve 241 pessoas assassinadas nesse momento. Ele dá parabéns a todos, como se os amotinados tivessem feito parte dessa negociação. Ok, fizeram parte da negociação, mas como parabéns se estendessem a eles também. Como você vê a atuação do ministro Sérgio Moro? É uma atuação irresponsável, de quem não sabe gerir a coisa pública, de quem não conhece nada de segurança pública e de polícia, se é que ele conhece algo de alguma coisa. Mas no movimento em que eu tive crimes graves aparentemente ocorridos, eu tive tentativa de homicídio, eu tive ocupação de quartéis por tropas armadas, eu tive dano ao patrimônio público, sim, eu tive o abandono das atividades de segurança pública, como foi dito, com o aumento da letalidade nas ruas. Isso são crimes gravíssimos, não sou eu quem estou dizendo, é o Código Penal Militar que diz. Né? O crime de motim, ele, na verdade, vai ser agravado pela existência de policiais armados e são penas que vão de 8 a 20 anos de reclusão. Então, essa avaliação da gravidade da situação, ela deve ser feita menos com o conhecimento raso desse ministro ilegítimo do que a lei o faz. A lei, ela reprova essa manifestação. Então, eu tenho aí um problema jurídico adiante que vai ser conhecer e processar a culpa desses policiais, porque as infrações foram gravíssimas. Eu tive a ocupação de quartéis e não é o crime de motim. Quando eu tenho envolvimento de armas, né, policiais armados fazendo esse movimento, é o crime de revolta, que a pena ela é dobrada. E eu tenho outros agravantes, porque houve, né, no decorrer do movimento, ofensa, inclusive, à vida de civis, no caso do senador licenciado, que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Então, é um fato gravíssimo que, como já se tem discutido, pode desencadear um efeito dominó, porque eu tenho mais 8 estados sim, onde existem reivindicações abertas das lideranças policiais junto aos seus governadores. E ali eu concordo, né, quando disse o presidente que o governador é que deve resolver essas questões, porque as forças policiais estão subordinadas diretamente aos governadores. Eu não posso ter uma interferência da União nos estados em matéria de segurança pública nessa medida. Sim. Então, não tem que se parabenizar o governo federal, porque ele pouco auxiliou, a não ser na concessão das Forças Armadas para a GLO. Quando se fala também da federalização da segurança pública, é impossível. Nós quebraríamos o pacto federativo. Então, a última vez que isso aconteceu foi com Getúlio Vargas durante o Estado Novo, em que ele tinha, sim, o poder de mando sobre as forças policiais operantes no Estado. O Ministério do Interior ou de Segurança Pública nós não tínhamos desde 1985, desde o final do regime militar, porque não faz sentido o Ministério de Segurança Pública quando essa função, repito, é dos governadores e hoje, com a criação de uma regulamentação das guardas municipais, em alguma medida também em relação aos prefeitos, mas não do governo federal. Ele não pode intervir nos estados, ele sim, não pode solapar a legitimidade dos governadores. Seria um grave precedente, mas os tempos são estranhos. Então, São Paulo, depois de 40 anos, ele tem na chefia da sua Secretaria da Segurança Pública um general do Exército, coisa que só se legitimou, era obrigatória essa submissão,
porque eu precisava de uma repressão política em nível nacional, e aí o decreto 667 de 69, que está vigente até hoje, que reorganizou as polícias militares no Brasil todo, ela invoca o parágrafo 1º do artigo 2º do ato institucional número 5, isso está vigente, isso me causa espanto. Vida, sim. E o decreto-lei 217 de 1970 de São Paulo, que cria a Polícia Militar de São Paulo, fazendo a junção da Força Pública com a Guarda Civil, há uma fusão, ela também invoca o mesmo dispositivo do ato institucional número 5. Assim, o que me causa muita perplexidade é como esse modelo sobreviveu à reforma constituinte de 1987, quando nós procuramos ali construir os caminhos para a retomada da democracia. Sim. E agora ela vem se apresentar extremamente frágil, né? Claro. Ou como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos, de baixa densidade, porque as instituições estão se esfacelando, o direito ele vai se fragilizando. Talvez por essa percepção, usando aqui as palavras do ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Balestreri, a democracia não nos devolveu aquela polícia que a ditadura nos sequestrou. Os efeitos, eles são crônicos, nós não podemos resolver com medidas paliativas ou emergenciais que vão surtir efeito de hoje para amanhã.